Quero convidá-los para partirmos para a ministração da palavra. E eu gostaria de convidar vocês para abrir no livro de Lucas, capítulo 23 e versículos 26. Lucas 23, 26. O Anderson levantou a mão, mas o Anderson já é de casa, né? Só quando sempre está aqui, que vem de Belo Horizonte, ele está sempre vindo para estar não assistindo, mas participando e recebendo nos cultos aqui, né? E a Michele, sua esposa, também. Deus abençoe vocês. Lucas 23, o capítulo 26, o versículo inicial. Quero ler esse texto inicialmente, ver o que Deus gostaria que eu compartilhasse com vocês nesta noite. Que diz assim: E enquanto conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levassem após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, está sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Nós estamos vivendo dias de uma urgência tão grande, que a gente aumente o nível do entendimento, da compreensão de como viver com Jesus, de como caminhar com Jesus, de como ter uma vida de oração, de como ter uma vida de santidade, de comunhão, de fidelidade a Deus. São dias em que nós precisamos de modelos do reino, modelos de Deus, para guiar, para inspirar as pessoas a caminharem nesses dias com Jesus. Por mais que é um tempo em que se prega o Evangelho de forma muito... você vê hoje abrindo a internet, você vê hoje em outdoors, você vê na televisão até mesmo muitas
pregações ou manifestações do Evangelho sendo pregado, sendo ensinado. Hoje é tão fácil de adquirir uma Bíblia. Hoje nós temos ouvido tanto a palavra, todos os cultos que nós viemos. Nós podemos ler a Bíblia todos os dias. Quem não tiver um exemplar, é tão fácil de adquirir, pode até levantar a mão se alguém não tem, podemos providenciar. Hoje é tão fácil chegar perto de Deus. Hoje é tão fácil invocar o nome de Deus. Há 30 e poucos anos atrás, eu invocava o nome do Senhor e era salvo. Mas depois de eu ter uma jornada, uma trajetória de passar por muitas crenças, ter uma cabeça muito bagunçada, muito confusa. Então, para mim, crer em Deus não era algo fácil, porque até mesmo muitas coisas tinham me levado a crer da forma errada e ter experiências de decepções. Não que as pessoas não tenham isso hoje em dia. Mas, enfim, nós vimos aqui, primeiramente, Jesus sendo levado para ser crucificado. Finalmente tinha sido sentenciado à morte. Mesmo que quem poderia sentenciá-lo à morte, Pilatos, disse: olha, eu não vejo nele nenhum crime, nada que o condene. E ele lavando as mãos, dizendo assim: eu não vou pagar pela sentença, pela condenação desse homem. Mas os judeus estavam tomados de inveja e de um desejo tão cobiçoso de que ele deveria morrer. Mas nós sabemos que era para se cumprir aquilo pelo qual Jesus veio a este mundo, para morrer um santo, porque não havia nenhum santo, não havia nenhum modelo, mas um homem santo precisava morrer para salvar todos os pecadores. Porque todos descendiam do primeiro casal, do primeiro homem e da primeira mulher, chamado Adão, que lá no início da criação, Deus os criou, mas eles se afastaram de Deus por causa do pecado, porque desobedeceram a Deus. Toda a humanidade, todas as raças descenderam de Adão e Eva. Mas agora veio o segundo Adão, segundo a tipologia bíblica, Jesus, e ele veio para iniciar uma nova geração, uma nova raça. Como Pedro disse, nós somos raça eleita, mas eleita em Jesus. Não porque temos uma raça de pai, de nacionalidade, mas porque em Jesus nos tornamos uma nova raça, uma descendência gerada através de Jesus. E Jesus está finalmente vamos dizer assim, se permitindo ser preso, condenado e sendo sentenciado e levado para a morte. No caminho ele caiu, não era somente com o peso daquela cruz, porque este Jesus era o próprio Deus. Ele disse a Pilatos: eu tenho poder, que se eu der uma ordem agora, legiões de anjos vêm para me socorrer. Ele era o próprio Deus, mas naquele momento ele estava numa condição humana, e ele tropeçou em um certo momento com a cruz, porque acredito que não era só o peso físico, mas era o peso espiritual de toda a condenação da humanidade em todas as gerações, inclusive nas gerações que ainda haverão de vir e que vão pecar e que vão precisar de arrependimento, de salvação e de libertação. Todo esse peso estava sobre Cristo, estava sobre Jesus. E um momento ele caiu, e acredito que os soldados romanos, querendo apressar aquela crucificação, aquela sentença de morte, eles acharam um homem, e diz lá no versículo ainda 26, acho, 26 diz: e enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e o puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levassem após Jesus. Então esse Simão foi constrangido ou obrigado pelos soldados romanos a tomar a cruz quando Jesus tropeçou e caiu. E eles então, entendendo que ele estava cansado fisicamente, chamaram esse sirineu, esse homem, devia ser forte, e ele tomou a cruz, seguiu Jesus. E essa é a figura que a Bíblia nos deixa para mim e para você.
para nós seguir Jesus. E a forma de seguir Jesus é tomar a nossa cruz, tomar a nossa humanidade e seguir Jesus, porque Ele vai passo a passo nos transformando dia após dia. Nós temos que aprender a viver os processos de Deus. Deus está movendo de uma forma tão forte nesses dias. Mas como entender, viver cada dia, dando um passo, seguindo Jesus, caminhando na direção que Deus, através da sua palavra e através do seu Filho Jesus, traz para mim e para você. E diz aqui que uma grande multidão de pessoas seguiam também. Mulheres, algumas, não sei se com pena de Jesus, ou algumas tocadas pelo próprio Espírito de Deus, elas choravam pelo que estava para acontecer. Aquele homem estava para ser crucificado. E Jesus então volta e entrega uma palavra para elas, e é uma palavra profética, dizendo: antes vocês não deveriam estar chorando por mim, mas chorando pelo que ainda haverão de passar. Porque haveria dias que Israel passaria por tamanho sofrimento, tamanho tormento, que as mulheres lamentariam ser mães, ter filhos. E Israel passou por isso. Passou por momentos tão terríveis na história. Então ele está dizendo a elas: o que eu estou fazendo aqui é preciso ser feito, que não precisaria lamentar e chorar. Antes chorem e lamentem pelo que haverão de passar. E na sequência, diz o 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, junto com os outros dois. Haviam mais 2 crucificações. E a crucificação, creio que a grande maioria de nós sabe, mas se alguém não sabe, era talvez uma das piores formas de tratar, do Império Romano, tratar alguém que eles sentenciavam à morte por um crime tão hediondo, tão terrível. Quando Jesus não tinha nenhum crime, mas ele foi sentenciado como se fosse o pior criminoso, que talvez tivesse se levantado contra Roma. E ali, naquele momento, ele estava com um ao seu lado esquerdo, outro ao seu lado direito, outros 2 criminosos que estavam sentenciados à morte por todo um histórico de condenação, todo um histórico de crimes. Mas Jesus, sendo inocente, ele estava no meio deles. E houve um momento em que Jesus ora ao Pai, e a oração dele é um pedido ao seu Pai que perdoem as pessoas. Porque eu acredito que ali na cruz, enquanto ele está sendo crucificado, ele tem uma percepção de todas aquelas pessoas ao redor dele, a maneira que estavam se dirigindo a ele, de maneira tão ofensiva, tão agressiva. As pessoas estavam sendo tomadas por uma influência de demônios, uma influência demoníaca, como grande parte da sociedade nesses dias está sendo oprimida de forma tão forte por demônios, a ponto de colocar uns contra os outros, as pessoas se odiarem por isso, por aquilo, por aquele outro. Crimes terríveis estão acontecendo nesses dias. Hoje há um fluxo tão grande de notícias por causa das redes sociais, da internet, de uma imprensa tão modernizada. Então, se nós não estivermos bem fortalecidos em Deus e formos ficar ouvindo tantas notícias por aí a título de estar informado, você começa a ser tomado não somente pelo o conhecimento dessas notícias, mas pelo espírito que está causando tudo isso, que é um espírito opressivo, de indignação, de revolta. E é isso que está tomando as pessoas, as famílias, a ponto das pessoas não ter mais nenhum nível de tolerância umas com as outras. A dificuldade das pessoas perdoarem umas às outras. O que a natureza humana está se tornando? Uma natureza hedionda, uma natureza difícil de convivência. E porque as pessoas vão perdendo a crença nos conceitos morais e nos conceitos básicos que guardaram a estrutura das famílias, da boa convivência, do bom relacionamento.
da tolerância. Então nós precisamos sim que Deus intervenha. E nós precisamos, como Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus está sendo tomado por um sentimento de compaixão, misericórdia. Ele está orando e pedindo ao Pai porque ele sabe que talvez o Pai poderia olhar para o seu filho e num ímpeto querer jogar tudo para o alto, como ele fez, é uma expressão meio forte, mas talvez agir com juízo como ele fez com Sodoma e Gomorra, como ele fez nos dias de Noé, trazendo um dilúvio e um enchimento de água sobre a terra, que não sobrou ninguém, só a família de Noé, e um casal de cada animal que Noé trouxe para dentro da arca. Só na arca houve salvação. Então nesses dias Deus, ele chegou a um nível de tolerância e ele disse: chega. E então ele pensou em exterminar toda a terra e toda a humanidade. Mas ele disse: não, eu vou deixar uma semente. E a semente foi Noé e a sua família, que salvou um casal de cada animal. E a partir daí recomeçou uma nova era, uma nova humanidade. E hoje a forma que Deus está recomeçando é transformando pessoas em Cristo. Só em Jesus há salvação, só nele há libertação, só nele há esperança. Por isso que está sendo pregado o Evangelho do reino de Deus. O rei desse reino é Jesus Cristo, foi glorificado como rei. E precisa ser pregado para que haja esperança, para que as pessoas ouçam a voz de Deus clamando a elas, para se arrependerem, para que havendo arrependimento haja misericórdia. São dias que nós precisamos elevar o nível e o padrão de santidade. São dias em que Deus está chamando a mim e a você para crescermos em santidade, para mostrar que Deus é santo. Mas as pessoas precisam ver a santidade de Deus em alguém. Quando elas viram em Noé, naqueles dias, que Noé se santificou, ele se guardou, ele recebeu a palavra, as pessoas não creram, mas nesses dias elas irão crer. Muitos irão crer. Não é só pela pregação do Evangelho, mas pela demonstração do Evangelho. É quando o Evangelho é vivido por uma igreja, por cristãos, por famílias que amam a Deus e permite que elas amem tanto a Deus, que elas permitem que Deus as transforme, que Deus eleve o nível do seu amor, eleve o nível da sua justiça. Existe uma palavra que Jesus mesmo fala, e está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 20, que ele diz o seguinte, Mateus 5, 20, tem uma palavra que não estava nas minhas anotações, mas me veio aqui, diz: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então ele está inaugurando um reino. Não é uma arca, mas é um reino, é um governo, é um domínio. Hoje aqui começa espiritual, mas ele vai sendo estabelecido também nas esferas físicas, naturais, morais. Esse reino vai dominando sobre nós, vai dominando sobre a sua vida, vai dominando sobre áreas da sua vida. E ele está dizendo o seguinte, para aquela multidão que veio ouvi-lo, e no Sermão do Monte, ele começa a compartilhar. E lá no início, no versículo 1 do capítulo 5, ele começa a dizer: bem-aventurados. Ele começa a mostrar que o reino de Deus é um reino de pessoas felizes. E que a felicidade do reino se manifesta dentro de um padrão, dentro de um modelo. Mas aqui ele está dizendo, no 13, por exemplo, ele está dizendo que esse povo que viveriam nesse reino seriam como sal e luz. Eles resplandeceriam como luz, e eles seriam transformados e purificados como se fosse pelo sal. Seriam conservados. O sal é o próprio caráter de Deus sendo revelado a nós, sendo gerado em nós, que é um caráter que não se corrompe.
em que gera os frutos do Espírito em nós. E quando gera esses frutos do Espírito, desenvolve o caráter de Deus em nós. E nós sendo transformados, não há como ser corrompido, porque nós somos transformados. Então ele está dizendo, aqui no 20, para esse mesmo povo, essa mesma multidão, vocês precisam ser mais santos e justos do que aqueles que são justos até o momento atual. Quem eram os mais justos? Os fariseus, os saduceus e os escribas. Eram pessoas de 3 classes, de pessoas muito zelosas pela Torá, pela lei de Deus. Mas agora ele está dizendo, eu estou levantando um novo povo, e esse novo povo vai mostrar muito mais de Deus do que estes mostraram. Ele não estava rejeitando os fariseus, ele não estava rejeitando os saduceus, ele os amou também, mas ele estava dizendo, estes aqui, eles estão tão fechados em torno daquilo que eles aprenderam, que eles não estão abertos para aprender nada diferente. Por isso a maior perseguição que Jesus enfrentou veio dos fariseus, veio dos saduceus, veio de toda uma classe de homens zelosos. Mas ele está dizendo para pessoas simples, comuns, ele está dizendo no 20, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então ele está dizendo para essas pessoas, não basta vocês virem a mim, serem salvos, eu os curarei, eu os libertarei, mas vocês precisam estar dispostos a viver uma experiência de transformação que vai levar vocês a um outro patamar, a um outro nível de vida, a uma outra esfera de entendimento sobre quem eu sou, quem é o meu Pai, quem sou eu, por que eu vim. Jesus não veio salvar apenas no sentido que nós entendemos. A palavra salvação, a palavra sozo, é uma palavra que dimensiona a transformação completa, que não é só perdoar os pecados e livrar do inferno, mas é curar, libertar, transformar, prosperar e ainda nos levar para a eternidade com o Pai. A palavra sozo, que na maioria das vezes é traduzido a palavra salvação, ela tem uma amplitude de uma obra plena e completa. Mas muitas vezes, se não somos ensinados, não compreendemos. E se não compreendemos como precisaríamos, compreendemos como muitas vezes nos equivoca. Assim como os fariseus, assim como os saduceus, assim como os escribas, que não entenderam quem era Jesus. Então nós voltando para Lucas 23, Jesus está tendo uma expressão de misericórdia na cruz. Quando nós estamos sofrendo, nós somos tentados a não ter compaixão de outras pessoas, porque a dor do nosso sofrimento diminui a nossa compaixão. Mas quando aprendemos a passar pelo sofrimento e amadurecermos, então nós aprendemos a ter compaixão com quem está sofrendo. Mas muitas vezes, quando estamos com dor por causa de um problema, de uma enfermidade, nós ficamos intolerantes. Quando nós estamos com dor por causa de um problema financeiro que nos atormenta dia e noite, nós ficamos intolerantes, nós ficamos impacientes, até mesmo com Deus. Começamos a sentir tanta coisa em relação a Deus. Quanto você não tem sido tentado por uma mente tão pequena, tão fechada em torno de si mesmo e da sua humanidade, a questionar Deus. Eles estão questionando Jesus. Tu não dizias ser o Filho de Deus? Desce daí, livra-te a ti mesmo, resolve os nossos problemas. Nós estamos vivendo dias em que a sociedade está vivendo uma cultura de questionamento, uma cultura de lacração, uma cultura de, como é que usa o termo? Nem lembro o termo que se usa tanto. Mas quando anulam uma pessoa nas redes sociais, cancelado, de cancelamento. Estamos vivendo uma cultura, e isso vai moldando a maneira das pessoas pensar. Cancelamos amigos, cancelamos familiares,
começamos a construir ou permitir que se construa dentro de nós restrições. De repente nós somos pessoas que restringimos tanto a nossa relação com os outros, que nós ficamos aprisionados dentro desse mundo de restrição, dentro de nós. Começamos a nos tornar pessoas solitárias, pessoas chatas, pessoas impacientes, pessoas que não conseguimos lidar com nada que nos questione, nada que nos desafie. Nós somos pessoas que não sabemos lidar mais com desafios. Então, mesmo assim, Jesus ora por esta multidão, pelas pessoas, Ele está ali na cruz, sendo crucificado. Entenda que Jesus, Ele tinha sensibilidade para o frio, para a fome. Às vezes Ele se irritou, às vezes Ele se entristeceu, às vezes Ele precisava perdoar também, mas Ele não deixou nada disso lhe dominar. Então Ele está aqui orando e dizendo: Pai, perdoa, lá no 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por que Ele conseguiu perdoar? Porque Ele tinha uma compreensão do que estava ocorrendo. Às vezes nós não compreendemos o que está ocorrendo com as outras pessoas. Por isso nós não toleramos o jeito delas, não toleramos as atitudes delas. Por isso essa sociedade tem sido tomada por uma cultura de cancelamento, por uma cultura de ofensa, por uma cultura de depreciação. Depreciamos as pessoas, de julgamento, de críticas. E para tudo isso, nós precisamos de arrependimento. Se nós quisermos mudar, nós precisamos romper. Durante muito tempo eu mesmo fiquei ministrando muito, porque eu entendia desta forma como as emoções das pessoas são feridas, como as emoções das pessoas vão amontoando traumas, preconceitos, porque uma ferida que não é curada traumatiza, e um trauma que não é curado cria um preconceito, cria uma forma preconceituosa, distorcida das pessoas ver o mundo, ver as pessoas, ver os outros, ver a si mesmas. Às vezes as pessoas têm preconceitos de si mesmas. As emoções, elas ficam enfermas, elas ficam enrugadas, elas ficam feridas, elas ficam tóxicas, elas ficam explosivas. As pessoas mudam constantemente suas reações, e se tornam às vezes reações compulsivas, que levam elas a não ter controle de atitudes, e descontam em vícios, descontam em tantas coisas, até no vício de gastar, até no vício de comer, até no vício de, enfim, não serem leais, não serem fiéis nos seus compromissos, relacionamentos, nos seus valores, nos seus princípios. Hoje elas acreditam que isso é certo assim, amanhã elas dizem: não quero nem saber, vida inteira eu fiz certinho. Elas não têm paciência de ver os processos e esperar o resultado. Se tornam pessoas imediatistas. Esta é a cultura do mundo que estamos vivendo. Mas Jesus nos chamou para fora, e nós não podemos sair para fora para algum lugar apenas. Nós precisamos sair para fora vindo a Ele, ouvindo Ele, buscando a face dEle, resolvendo o que o nosso coração está carregando diante dEle. Então Ele ora aqui dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eles continuaram agindo com liberdade, aproveitando que Jesus estava naquela cruz, eles não imaginando quem era Ele, sendo o próprio Deus, que no juízo final, todos eles teriam que comparecer diante de Jesus, olhar para Ele e dizer: era Tu que estava lá, por que agimos? Mas aí é tarde. Por isso há tempo para arrependimento. Por isso Deus move através da sua palavra, através do seu Espírito. Nós entendemos que é um tempo de Deus trazer uma intervenção gloriosa do seu amor, e dar uma nova oportunidade de sermos quebrantados, de sermos tocados. Mas nós talvez já estejamos sendo visitados por Deus nesses dias.
E precisamos estar atentos para não jogar fora a oportunidade. Talvez Deus está visitando você nesta noite através dessa mensagem. Esteja bem atento, não deixe passar esta oportunidade. Arrependimento não é algo que nós temos somente quando viemos para Jesus. E aí Ele acende uma luz e nos mostra como somos, como estamos, como vivemos até então. Então nós nos arrependemos, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, entregamos nossa vida e começamos a ter uma vida purificada. E aí estacionou, e a partir daí nós somos santos. Então não precisamos mais se santificar. Mas arrependimento é uma cultura de vida. Arrependimento é uma cultura de vida. Arrependimento é uma maneira de pensar. Porque a palavra arrependimento vem da palavra mudança, transformação, mudança de mente, mudança de entendimento, mudança de postura. E faz tempo que eu não uso essa expressão, mas ainda eu não era salvo. Eu comprei um livro chamado O Verdadeiro Rei do Rock and Roll, Little Richard, porque considerava o rei do rock and roll Elvis Presley. Mas naquela época, por causa do preconceito, do racismo, antes de Elvis tinha vindo o Little Richard. Não precisa pesquisar na internet não. Se você não sabe, não precisa saber. Está sabendo o que precisa saber aqui. E eu era um dos meus ídolos, que eu curtia na música. Tocava piano, e ele começou a tocar piano, aprendeu a tocar piano como uma professora na escola dominical, dentro da igreja. Aquela voz estridente, ali ele começou a tocar piano e cantar. Mas mais tarde se desviou enfim, como é que chama? A indústria da música já estava catando novas promessas. Acharam ele, mas como ele era negro, não poderia ser levado para os holofotes do mundo. Mas ele se tornou então muito conhecido na época. E ele se afastou, se desviou. Mais tarde, cheirando cocaína, com muita droga, muita bebida, homossexual. Enfim, com uma vida totalmente errada. Ele veio a ter um encontro com o Senhor. Ele foi salvo novamente. Já estava com idade madura, já era conhecido, famoso, ganhou muito dinheiro, perdeu a maioria. E ele mudou, só que ele quis continuar fazendo os shows dele. Só que nos shows dele, ele iniciava cantando uma música e de repente ele começava a cantar louvores. E pregava e orava para que as pessoas viessem a ser salvas. E muita gente foi salva naquele período. E um dia questionaram ele e disseram: Little Richard, pequeno Ricardo, você mudou. Você não é mais como você era. E ele disse: sim, porque eu não vou mais para onde eu estava indo. E eu não sou. E eu não falo mais como eu falava, porque eu não estou indo mais para onde eu estava indo. Eu estava indo para o inferno, agora eu estou indo para o céu. Então ele mudou de posição. Ele mudou de rota. E hoje nós vivemos dias. Muito obrigado, querido. Deus abençoe. Nós vivemos dias que Deus quer trazer mudanças muito grandes na nossa vida. Mas essas mudanças nós não vamos viver elas nós não vamos viver elas sem um relacionamento forte, um relacionamento completo com o Senhor. Ele nos ama tanto e o pecado nos afasta tanto de Deus. Nesses dias nós temos ouvido muito sobre arrependimento, e eu tenho entendido arrependimento como eu não entendia nos anos todos que eu vivi até hoje. Eu achava que eu entendia o que é arrependimento. Deus tem ministrado a Miriam também, e casualmente Ele estava ministrando a mim, ministrando a ela de forma separada, e a gente tem parado para conversar e entendido que Deus estava nos ministrando, sem a gente saber um ao outro. Porque nós temos orado por muitas coisas. Nós temos orado por questões que nós estamos vivendo, por questões que nós entendemos que a igreja precisa viver.
que a sociedade precisa viver. Porque Jesus, antes de vir, Ele está provocando um grande movimento da sua presença. Ele está se revelando ao mundo, à sociedade, mas antes Ele se revela à sua igreja, à sua família, ao seu povo, para despertar o seu povo. Está havendo um grande despertamento, mas para nós nos achegarmos ao Senhor. Hebreus 12, 14. Filha, coloca lá para mim, por favor. Eu não preciso abrir na minha Bíblia. O Senhor me falou há poucos dias sobre Hebreus 12, 14. Para ter a paz com todos, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tanto fala de uma palavra profética para o fim dos tempos, ver o Senhor nos dias finais, na eternidade, mas também fala uma palavra profética para o dia a dia, porque nós temos que ver o Senhor todos os dias na nossa comunhão. Pode deixar aqui ainda, filha. Mas, segundo aos Coríntios 13, 18, fala que que hoje nós vivemos não mais na aliança de Moisés, mas vivemos na aliança do Espírito, na aliança de Cristo. E todo aquele que se converte, o Senhor, o véu é retirado. Isso diz em 2 Coríntios 13, 18. Quando o véu é tirado, nós podemos contemplar o Senhor e contemplar a sua glória e sermos transformados por uma glória cada vez maior. Então a transformação que Deus gera no coração e no íntimo de cada cristão é a transformação que é gerada por um relacionamento secreto, íntimo e pessoal com o Senhor. Existia no templo o átrio externo, o santo lugar e o lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos. Falando bem objetivamente, para você chegar ao Santo dos Santos, só o sumo sacerdote chegava uma vez por ano, numa cerimônia que era oferecida pelos pecados de todo o povo. Ele entrava no Santo dos Santos. Ele tinha contato com a glória de Deus que estava no Santo dos Santos. Os sacerdotes, só o sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles oficiavam tanto no átrio externo como no santo lugar. E o povo aguardava lá fora, para que estes homens que se consagravam a Deus, para oferecer sacrifício a Deus por eles e pelo povo, fizessem o sacrifício da maneira correta, para Deus receber e abençoar a sua agricultura, seu plantio, o seu gado, as suas ovelhas, o seu campo, abençoar a sua família. Para que as bênçãos de Deus ocorressem sobre o povo, o sacrifício precisava ser perfeito, ser correto. Então o sacerdote precisava oferecer a Deus da forma que Deus pedia as ofertas e o sacrifício. Na nova aliança, todos nós somos chamados de reis e sacerdotes. Todos nós entramos diante de Deus, ou temos o direito de entrar na presença de Deus. Não vou dizer direito, nós temos o chamado. Deus nos convoca a ter um relacionamento de pai e filho. Ele é o nosso pai e Ele assume verdadeiramente sua paternidade. Então Ele nos chama para termos um relacionamento de intimidade. Mas o pecado, o mundo e o sistema que está sobre o mundo vai trazer sobre a tua vida, sobre a minha vida, todos os tipos de pesos, todos os tipos de ataques que possam bloquear a sua mente, bloquear o seu coração, bloquear a minha mente e o meu coração, para que nós sejamos pesados, para que sejamos cristãos pesados, preocupados com muitas coisas, que as nossas orações, elas não sejam orações de filhos e de pai, mas sejam orações de servos e senhores, ou de senhor e servo, de servos ao seu Senhor. Ou seja, que a mentalidade nossa não mude, não seja uma mentalidade afetiva, não seja uma mentalidade familiar, mas seja uma mentalidade de troca.
de sacrifício apenas, mas não um sacrifício de amor, como Jesus ofereceu. Hoje Jesus quer um sacrifício de amor. Ele quer que amemos a Ele. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Ele nos ama primeiro, para nós sermos nutridos de amor, para que a solidão no nosso coração seja preenchido pelo amor dEle, pela presença dEle, e nós desejemos ter um relacionamento com Ele, não de um relacionamento de troca, mas um relacionamento de amor, de rendição, de afetividade, de gratidão. Então, nós vimos que Jesus tem dois homens, um ao lado esquerdo e um ao lado direito, na cruz, enquanto Ele está sendo crucificado. Esses dois homens representam a igreja. Uma parte da igreja é aqueles que ainda precisam viver um processo de arrependimento mais profundo, que ainda não se libertaram de muitas coisas, que ainda não têm um relacionamento com o Senhor como deveriam ter. A outra parte da igreja, o outro malfeitor é aqueles que já se arrependeram, aqueles que estão vivendo uma vida de arrependimento. Mas não podemos deixar para os últimos momentos da nossa vida. Devemos viver hoje, resolver o nosso coração hoje. Aonde fomos feridos, aonde fomos atingidos. Não é só quem nos feriu, não é só o que a pessoa nos fez, é o que nós deixamos que aquilo que nos foi feito nos atingisse. Nós precisamos nos arrepender e não só perdoar os outros, mas nós precisamos nos arrepender, porque Jesus disse que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E aqui Ele amou dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Precisamos entender o que está ocorrendo nesses dias e não deixar o nosso coração ser saqueado e ser roubado, porque o inimigo está levantando coisas muito pesadas nesses dias, mas nós, a igreja, precisamos elevar o nível da nossa santidade. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas como vamos ter um coração com santidade, um coração santo, nos santificando? E como vamos nos santificar? Vivendo a paz com todos. Às vezes nem todas as pessoas vão querer ter paz conosco o tempo todo, mas nós precisamos ter paz com elas, resolver aquilo que elas nos fizeram e não deixar isso afetar o nosso coração. Se pudermos reconciliar, se pudermos conversar e resolver as questões, nós temos que ir resolver. Mas se mesmo tentando resolver não foi resolvido, nós temos que estar em paz com Deus, para que o inimigo não nos saqueie. Nós temos que viver em santidade. Nós temos que guardar o tesouro que Deus colocou em nosso coração. Ele nos deu um coração para nós guardar revelações para esses dias finais. A maneira que Deus vai agir, a maneira que Deus quer se mover na terra. Ele vai contar com uma igreja que ouça a sua voz. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito Santo vai falar com quem? Com a jumenta de Balaão? Com os pecadores no mundo que não se arrependeram? Ou com a sua igreja e o seu povo, que está vivendo perto dele? Então nós precisamos entender o que Deus está nos falando, entender o que Ele está ministrando no nosso coração. São dias que nós temos muitas necessidades. Se nós fizermos uma lista aqui e marcar e dizer: esta semana nós vamos estar orando todos os dias à noite, para que haja provisão financeira naqueles que estão com problemas financeiros, para que haja cura naqueles que estão precisando de um milagre, para que haja restauração conjugal, para que haja salvação para aqueles que querem orar por familiares que precisam ser salvos. Eu tenho certeza que todos os dias teriam pessoas aqui, e podemos fazer isso, porque nós atenderíamos o apelo das nossas necessidades. Mas quando Deus nos chama para atender o apelo da necessidade que Ele tem,
Deus queria salvar um povo, entregou seu filho Jesus. E Jesus teve que se arrepender na cruz. Por que ele se arrependeu? Por que ele orou ao Pai que perdoasse? Não existe perdão sem arrependimento. Porque o arrependimento é a mudança da nossa maneira de ver a ofensa. A gente passa a ver a ofensa de uma maneira diferente. Jesus viu a ofensa como algo que não ofenderia o coração dele. Mas ele, para correr o risco que o pai não olhasse para o filho e visse o filho sendo zombado daquela forma. Talvez é por isso que ele orou ao Pai: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí quando o ladrão da cruz começa a zombar dele. Então tem muitas pessoas que deixaram ser tomadas por um espírito de zombaria, de escárnio, por causa das suas feridas, porque elas estão desiludidas, elas estão chateadas. Chateada com todo mundo, chateada com o governo, chateada com pais, e não foi curado o coração delas. Elas representam os cristãos do lado desse malfeitor aqui, que diz no versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Às vezes a gente não fala isso, mas dentro de nós há decepções, há frustrações, até mesmo com Deus. Se Deus aparecesse na sua frente, você não teria uma meia dúzia de palavras para dizer: escuta aqui, Deus, por que eu tenho orado, por que eu tenho dizimado, por que eu tenho me esforçado, tenho sido um cristão tantos anos, e algumas coisas ainda não aconteceram na minha vida, e isso ainda não se resolveu. Por que eu tenho que passar por isso e por aquilo? Por que, Senhor? Se apertar aí dentro, salta algumas coisas daí. Mas sabe por que não salta? É que nem Elias lá na caverna. Quando ele pediu a morte, ele estava desiludido com tudo. Ele disse: Deus, eu quero é morrer. Ele estava desanimado com tudo. Me prove que você não está assim. Sabe como? Examinando e provando para você mesmo que o seu coração está resolvido. Você está vivendo em arrependimento. Você está lidando com as decepções do seu coração. Você está caminhando perto de Deus, a ponto de Deus te ajudar a resolver todas as questões, e você está em paz com todo mundo. Você não está em guerra com ninguém. Você está se santificando e está tendo um coração santificado, um coração resolvido. Você não está com mágoa com ninguém, você não está queixoso com ninguém. E não é fácil ter um coração resolvido. Eu mesmo tenho constatado isso. Eu tenho vivido esses últimos anos resolvendo questões no meu coração, aprendendo a resolver. Algumas são mais fáceis, outras não. Pastor Evandro, a pastora Andréia testemunharam. Pastora Andréia não, ela está guardando ainda. A palavra dela está na cartucheira, né? Brincadeira, pastora, não é pressão não. É Deus que fala, né, quando Ele quer, através de quem Ele quer. Mas pastor Evandro testemunhou aqui, ministrou a experiência deles, né, de tantos anos, né, que tantas coisas que eles passaram, como feriu o coração deles. Mas eles foram para o Moriá para uma ministração de 3 dias e foram tão fortemente ministrados e tocados por Deus. Porque nós temos um coração. E nada protege esse coração. Não é título de pastor, de apóstolo, de profeta. Não é unção que protege. Ao contrário, se não protegermos o coração não sustenta a unção. O que protege é nós caminhar com um coração rendido a Jesus. Nos arrependendo dia a dia. Eu teria mais coisas para falar, mas eu vou fechar aqui para nós orarmos. A ausência de arrependimento endurece o coração. Como está o seu coração? Quando você ora, você sente Deus presente? Quando você lê a Bíblia, você é tocado pelo que você lê. Quando você encontra o irmão, você sente que Deus está na vida dele.
Quando você olha para o seu cônjuge e para os seus filhos, você sente Deus falando contigo a respeito deles e dizendo: este não é apenas teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, mas eu o amo, eu a amo, eu tenho planos para ele ou para ela. Deus consegue contar contigo, falar contigo, compartilhar contigo. Você só ouve o diabo dizendo: olha aí o que ele te fez. Olha aí como não ficar bravo com essa situação, com aquela situação. Até quando, Deus, eu orando pela minha família e eles não são salvos? Orando pelo meu pai, pela minha mãe. Mas o que Deus tem falado a respeito deles contigo? Como Deus tem falado que está agindo ou que vai agir? Qual é a nossa parte naquilo que Deus está fazendo? Sabe por que não estamos ouvindo Deus nesses dias? Porque o nosso coração está endurecido. Por causa das coisas que nós não estamos conseguindo tratar. E às vezes nós encontramos alguém que nos ouve e a gente despeja. E a gente acha que está bem despejar. A gente cita textos bíblicos: orai, fale uns para os outros as vossas queixas, para que orem uns pelos outros. Mas às vezes não oramos para uma cura, para uma libertação. Às vezes só oramos pela causa, mas pelo efeito, mas não pela causa. Às vezes o fato de estarmos magoados com os outros não é o fato dos outros só errarem conosco, mas é o fato de nós não saber como lidar com o erro deles. De nós não estar pronto para perdoá-los, para amá-los. Porque se temos que perdoar as pessoas, não é perdoar os que não nos ofendem. Não é perdoar os que não vão nos entristecer. O perdão é justamente para nós lidar com a ofensa. Grande parte da minha ministração não vou poder falar hoje, fica para uma outra oportunidade. Mas aí nós iríamos para a oração do Pai Nosso. E ali fala muito bem claro. Nós iríamos para outros lugares. Mas eu quero fechar aqui, queridos. Muitas orações estão vazias de arrependimento. Porque nós chegamos diante de Deus para pedir, e podemos pedir. Nós chegamos diante de Deus para orar pelos outros, e podemos orar, e devemos orar. Mas muitas vezes nós não estamos chegando diante de Deus dia a dia, dizendo: Senhor, o que Tu queres mexer na minha vida hoje? Davi orava no Salmo 51, e ele dizia: dá-me um coração puro, Senhor. 51:10, dá-me um coração puro e um espírito inabalável. Por que ele estava pedindo um coração puro? Porque o dele já não era mais puro. Davi teve sensibilidade de perceber o estado do coração dele. Por que ele está pedindo um espírito inabalável? Porque ele já estava abalado de espírito. Muitas vezes nós temos que perceber que estamos ansiosos, que estamos preocupados com muitas coisas, quando a Bíblia diz: não andeis ansiosos. Porque quando a gente anda ansioso, a nossa alma adoece. Não temais. Nós temos que estudar na escola de Deus e aprender a não dar lugar ao medo. Não é um processo fácil não ser ansioso e não viver amedrontado. Mas é necessário nós buscar a santificação. Porque ser ansioso é pecado. Deixar o medo ter acesso à nossa vida é pecado. Nós muitas vezes não chamamos de pecado. A falta de perdão é pecado. Estar magoado é pecado. É lógico que as nossas emoções, elas são afetadas. Quando nós perdoamos, nós muitas vezes vamos precisar passar por um processo de cura também. Mas a cura só não vai resolver. É preciso nós... Muitas vezes eu tive que lidar com demônios na minha própria vida. Porque eles estavam me atormentando, porque eu precisava lidar com coisas que eu estava magoado. Com coisas que eu estava frustrado. Eu lidei com isso quando eu percebi que eu precisava me arrepender. Que eu não poderia ter deixado a mágoa entrar, a tristeza entrar. Aí eu pude lidar com aquele ataque demoníaco. Muitas vezes ministrando as pessoas eu percebo a mesma coisa.
que não é só lidar com uma ação maligna contra a vida dela, mas precisa fechar as portas. E a maneira de fechar as portas é nós entender que Deus não nos chamou para viver desta forma. Vamos subir o padrão. Vamos elevar o padrão. Você sabe quem Deus te chamou para ser? Aleluia. A imagem e semelhança do próprio Criador. Mas eu gosto de dizer assim, a imagem, Deus te chamou para ser a imagem e semelhança do teu próprio Pai. Sabe, vou terminar com isso. O secreto. Hoje de manhã gravava um áudio para uma pessoa. Enquanto eu falava algo parecido com isso que eu vou falar em cima desse texto, eu senti um quebrantamento de Deus enquanto eu gravava. E eu disse, não repare aí, mas eu senti Deus presente aqui agora, enquanto eu te digo isso. Em Mateus 5, até vou abrir aqui para mim. Perdão, Mateus 6, 5. Mateus 6, 5. Mateus 6 todo, o Senhor fala do lugar secreto. Hoje as pessoas andam muito solitárias. As redes sociais têm sido o lugar onde as pessoas compartilham sua solidão. Passo horas às vezes vendo coisas, assistindo, verificando aquilo que gostam, porque a alma delas está vivendo um processo de solidão. Elas riem por fora, se relacionam com as pessoas, mas elas não compartilham o que elas vivem no secreto. Deus nos chamou para a solitude. E se nós não aprendemos a viver a solitude de Deus, nós vamos muitas vezes não saber lidar com a solidão, ou deixar a solidão entrar. O Senhor diz, Mateus 6, 5, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre em seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Mas em todo o capítulo 6, ele fala que tudo que fizermos, jejuar, dar uma ajuda para alguém, devemos fazer em secreto. Deus ama o secreto. Sabe por que Deus ama o secreto? Porque Deus se manifesta no público, mas o Pai no secreto. O Pai ama os seus filhos, corrige os seus filhos, abençoa os seus filhos no secreto. Quando nós não temos uma vida de santificação, porque só poderemos ter uma vida de santificação crescente quando vivemos em arrependimento. Quando nos arrependemos todos os dias, e temos muitas coisas para nos arrepender. Tem coisa que a gente faz errado e nem percebe. E não é só se arrepender dos nossos pecados, mas é se arrepender do que o pecado gera em nós. O pecado gera corrupção, corrompe a nossa maneira de pensar, esfria o nosso coração. O pecado muitas vezes bloqueia a nossa capacidade de absorver a revelação da palavra de Deus. Você lê a Bíblia e ela não te toca mais. Você não se sente mais edificado por ela. Sabe, o pecado, ele rouba a tua sensibilidade da presença de Deus, rouba o temor de Deus. Você ora e as tuas orações se tornam mecânicas. Então você ora e muitas vezes somos tentados como os fariseus, a orar alto, a fazer muitas repetições na oração, ou a não orarmos, porque as nossas orações não estão produzindo resultados. Sabe qual é o maior, o motivo que mais tem levado os cristãos a não orar mais? É porque eles não veem resultado nas suas orações. Se eles vissem resultados, eles orariam mais cada dia. Eles arranjariam tempo para orar. Mas a razão por que não vimos tanto resultado é porque não conseguimos entrar no Santo dos Santos. A oração no lugar, no ato externo,
ela é uma oração ouvida por Deus. A oração no santo lugar, ela é ouvida por Deus. Mas a oração no santo dos santos, ela é diferente. Ela é diferente. E o Pai procura tais que o adorem em espírito e em verdade. Deus está te chamando para o secreto. E sabe o que vai ser resolvido no teu coração? A tua solidão. Quantas pessoas queixosas por causa da sua solidão. Ninguém vai poder preencher a carência do teu coração devidamente. Por quê? Porque o Pai a reservou somente para Ele. Não adianta você trabalhar mais. Não adianta você ter mais amigos. Não adianta você estar mais nas redes sociais. Não adianta você preencher com nada. O lugar do teu coração, que é dele, somente a sua glória. Somente a glória dele vai te trazer satisfação. Esses são dias. Sabe, querido, esse mover, esse avivamento em Ellsbury, lá nos Estados Unidos, em Kentucky, na cidade de Wilmore, que hoje já se espalhou por várias universidades. Ele não aconteceu por acaso. Eles têm orado por alguns anos. Eles têm pregado sobre vários temas importantes, inclusive sobre a santificação. Está escrito lá na capela: santidade ao Senhor. E é na verdade uma universidade, uma faculdade teológica que foi fundado por pessoas que criam na santidade a Deus, viver uma vida santa ao Senhor. Eles ensinam os jovens a viverem uma vida santa para Deus. Isso se perdeu e hoje Deus está chamando você. Ele está chamando a mim e eu vejo como isso estremece o meu ser. Mas Ele está chamando a todos nós. Santidade ao Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sabe, chegou o tempo de nós não vermos mais demônios na nossa casa, mas vermos a presença do Senhor. Chegou o tempo de nós levantarmos novamente o nível da santidade da igreja. Muitas pessoas precisam de libertação. E Deus quer usar a tua vida. Deus quer sarar você. Não há impossíveis para Deus. Não há o que Deus não queira resolver nesta hora na tua vida. Vamos nos colocar de pé. A hora passou e eu nem vi, não estava olhando aqui. Mas eu quero orar por você. Há um chamado de Deus nesta hora para você conhecer Deus intimamente. Sabe, às vezes a gente conhece Deus por um milagre. Às vezes a gente conhece Deus por algo que Ele muda em nossas vidas. E às vezes conhece Deus por algo que Ele fez em algum familiar, em algum amigo. Por Ele salvar alguém. Nós tivemos ontem um batismo ali na casa do pastor Evandro, da pastora Andréia. 3 irmãos se batizaram ali. E eu fui tão tocado vendo como Deus tem tocado a vida dos 3. E Deus falava para mim que esses 3 irmãos, está aqui a Rosane, né? A Rosane está aqui, pelo menos acho que eu vi ela. Está lá atrás, o Luiz, né? E o Juliano, né? Não sei se o Juliano está aí essa noite. Mas está ali, está ali. É que quando eu olho assim, eu vejo todos, mas às vezes não vejo como. E Deus me tocava fortemente sobre a figura desses 3 que se batizaram nas águas. E a forma que eles receberam o estudo e tudo que nós compartilhamos. Eu e a Mira estivemos ministrando com eles. E Deus me mostrava o coração deles. Eles fazem parte de uma nova geração de cristãos que Deus está levantando. E Deus me dizia que atrás deles vêm muitos outros. Mas nós, a igreja, estamos preparados para caminhar com eles e com os demais que estão vindo aí. Nós estamos preparados para servi-los. Então esse tempo é um tempo que Deus está restaurando. A santidade de Deus é a natureza de Deus. É a natureza do nosso Pai.
Deus é santo, por isso que Ele é intocável. Não tem como tocar nele. Deus quer que eu e você cresçamos em santidade, mas o arrependimento é que nos leva a uma vida de santificação. Para que o inimigo não toque mais. Para que o pecado não toque mais. Para que eu e você estejamos revestidos não só do poder de Deus, mas da natureza de Deus. Para que a gente possa amar as pessoas, perdoá-las nos momentos que elas mais precisam ser amadas, perdoadas. A gente precisa ter tolerância com as pessoas nos momentos que ninguém mais tolera elas. E quando a gente semeia, a gente colhe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sabe por que a gente às vezes não está colhendo? Porque não estamos plantando. E só estamos plantando, só estamos colhendo o que estamos plantando. Mas Ele quer elevar o nível. Ele chamou você para você fazer parte de uma geração. A geração que Pedro falou. Sacerdócio real. Nação santa. Nação santa não é o Brasil. Não é os brasileiros. Nação santa são os brasileiros que se rendem a Jesus e que buscam a face de Jesus. Esta é a geração dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aleluia. A tua santidade, Senhor. A tua santidade é o que nós desejamos. É o que nós precisamos. É o que nós clamamos. Sonda o nosso coração. Veja se há algum caminho mau. Como Davi nós oramos pedindo, sonda o nosso coração. Veja se há em nós algum caminho mau. Vem e ministra-nos nesta noite, Senhor. Quando Tu mostras as nossas impurezas, as nossas imperfeições, não é para nos acusar e nem para condenar, porque Jesus já foi condenado na cruz, mas é para nos levar a arrependimento, nos levar à transformação, para não sermos condenados. E nós queremos ouvir o Teu chamado. Queremos que a Tua santidade entre neste lugar. Entre em nosso coração, entre em nossa casa. Aleluia. Ore a Deus. Coloque diante dele o teu coração. O Alex começou com Isaías 6. Deus tem ministrado o meu coração sobre Isaías 6. Era um profeta do Senhor, estava ministrando a nação de Israel. Mas quando ele viu a glória do Senhor, e só quando ele viu a glória do Senhor, deseja ver Deus, deseja ver a sua presença. E se desejarmos ver o Senhor em nossas vidas, ter uma visão gloriosa de Jesus em nossas vidas, diga: Jesus, eu quero ter uma visão gloriosa do Senhor na minha vida, nesta noite, nesta semana. Eu quero me achegar mais perto de Ti. É só nesses momentos, queridos, é que é exposto a verdadeira realidade do nosso coração e da nossa alma. O Senhor te ama. O Senhor me ama. Ele nos escolheu. Ele precisa de mim e de você. Não é porque Ele precisa, porque Ele não pode fazer o que Ele deseja fazer, mas é porque Ele fez promessas sobre a sua vida. E Ele precisa cumprir para ser glorificado. E Ele te ama tanto, por isso te escolheu, que Ele tem algo para escrever na sua vida. Isso não diz respeito só a você, mas diz respeito a outras pessoas. Grande parte do que Deus quer fazer na tua vida diz respeito a outras pessoas. Ele vai te usar como um testemunho para outras pessoas. O mercado onde você está de trabalho, a empresa, o patrão onde você está, não é por acaso. Deus, se Ele te colocou ali, Ele quer resplandecer a glória dEle através da sua vida. Se renda somente a Ele. Deixe Ele cuidar do que você não pode cuidar. Entregue esse peso que está sobre os teus ombros. Se Ele não te colocou ali, na hora certa Ele vai te arrancar dali, vai te colocar onde você deve estar. Mas deixe Deus ser Deus na tua vida. Deixe o temor dEle vir e estremecer a tua alma, estremecer o teu coração.
Talvez você está acostumado a vir nos cultos, talvez você está acostumado a me ouvir pregar, mas deixa eu te dizer, há uma presença de Deus diferente nesses dias. Seja quem for que vier pregar aqui, essa presença estará se manifestando aqui. Aleluia. Seja o cântico que for, que o ministério de louvor for cantar, essa presença de Deus estará se manifestando aqui, porque Deus está chamando você e a mim. Aleluia. Nesta noite há um chamado tão claro de Deus, tão claro de Deus para o seu coração, para o meu coração. Aleluia. Coloque-se diante dele enquanto adoramos ainda aqui. Apresente-se diante do Senhor. Deixa ele curar você, deixa ele libertar você. Mas deixa ele te ajudar a fazer uma lista de pessoas que você tem que perdoar, que você tem que se arrepender e mudar hábitos, mudar gestos, a maneira que você trata as pessoas, palavras que você usa para tratar a tua esposa, teu marido, teus filhos. Talvez Deus está mudando a linguagem do teu coração e vai mudar a linguagem dos teus lábios. Esse é um tempo de mudança, esse é um tempo de arrependimento. Arrependimento é mudança. Não há arrependimento se não está havendo mudança. Então precisamos clamar mais a Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, de glória. Tu és santo, tu és santo, tu és santo.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 diz: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. A minha pergunta e oração nesta noite: estamos sendo santos em tudo o que estamos fazendo? Tudo o que estamos fazendo é porque temos um coração santificado, ou que está se santificando a Deus. Temos que ter um entendimento preparado para receber a santificação do Senhor e receber as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. Por isso Deus está nos chamando para sermos como Ele é. Quantos querem ser como Deus é? Levante a mão bem alto. Quantos querem ser como Deus é? Mas aí é que está o detalhe: Ele é santo. Você ainda quer ser como Ele é? Então ore comigo dizendo: Senhor, eu descobri que eu fui filho do pecado no meu passado e trago marcas que muitas vezes tem me feito pecar contra Ti, contra a Tua palavra e também contra as pessoas. Mas hoje eu quero romper com este ciclo da natureza adâmica e quero a natureza de Cristo, porque eu nasci para ser santo. E hoje a minha mente está sendo ensinada, instruída, e eu abraço agora o meu compromisso de buscar a sua face todos os dias, sem medo de condenação, porque Jesus Cristo foi crucificado em meu lugar para quebrar o peso da condenação, da culpa, da miséria, da dor. Por isso eu desisto de condenar aqueles que me feriram, aqueles que me magoaram, aqueles que me ofenderam, e eu decido perdoá-los agora. E eu te peço perdão por ter deixado entrar a ofensa no meu coração. Eu quero nesta noite um novo coração, semelhante ao teu. Cura o meu coração, liberta o meu coração, para que eu possa amar o Senhor e amar todas as pessoas, todos os dias da minha vida, aprendendo a perdoá-las, a ter paciência com elas, a ter compaixão por elas. Essa natureza eu quero para a minha vida. Em nome de Jesus, eu resisto agora todos os demônios de amargura, ressentimento, de violência, de ira. Em nome de Jesus, demônios de morte que estiveram agindo na linhagem da minha família, perpetuando a mágoa, a desonra, a vergonha, a dor, a ofensa. Em nome de Jesus, eu confronto agora espíritos de maldição, de morte, de amargura, de ressentimento, de mágoa, ira, todos os demônios associados a esses, eu confronto agora e ordeno que saiam da minha vida, do meu casamento, da minha casa, em nome de Jesus. Saiam agora, em nome de Jesus. Senhor, eu sujeito a minha mente e cada um dos pensamentos que eu permiti que entrasse, gerando muitas vezes fortaleza de julgamento, para julgar as pessoas, para que eu desonrasse elas no meu coração. Eu rejeito esses pensamentos e oro agora, pedindo que o Senhor me perdoe por todas as vezes que eu deixei entrar na minha mente.
esse tipo de pensamento contra pessoas que foram criadas à imagem e à semelhança do Senhor, como eu. E eu quero agora pedir que o Senhor revele os teus pensamentos à minha mente e ao meu coração, a respeito de quem eu sou, como o Senhor me vê, como o Senhor vê cada pessoa na minha família. Me ensina a olhar para as pessoas como o Senhor olha para elas. Eleva o nível da santidade do meu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, como cantamos aqui hoje, aleluia, assim como ao redor do seu trono, a santidade, há anjos cantando, há anjos rodeando. Que a santidade do Senhor entre neste lugar, entre em cada coração, porque o Senhor não nos deu um coração e uma mente para ser submissos ao pecado, submissos à iniquidade, mas para ser um coração santificado, um coração curado, um coração restaurado. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós queremos crescer em santidade, para cada dia não só orarmos no átrio externo, no santo lugar, mas entrarmos no santo dos santos. Prepara, Senhor, o nosso coração para termos encontros gloriosos em Tua presença, Senhor. Que esta semana, a partir desta noite, Senhor, rasgue todo o entendimento, rasgue todo o véu da nossa mente e do nosso coração, para que a Tua glória entre, para que, Senhor, tenhamos experiências de cura, de transformação, de libertação, de revelação da Tua presença, da Tua palavra. Vem e toma o Teu lugar, vem e toma o Teu lugar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Ouso crer que todos nós passamos de lado esta noite. Estamos do lado daquele malfeitor que se arrependeu na cruz. Amém? Quantos já tomaram sua cruz? Quantos já tomaram a sua cruz aqui esta noite? A sua humanidade. E vão caminhar todos os dias santificando o teu coração, crescendo em santidade. Aleluia. Vai chegar um momento que as pessoas vão te abraçar e a presença de Deus virá sobre elas e vai convencê-las de que Deus está contigo. Vai chegar momentos que você vai sentar para atender um cliente e sabe como é que vai terminar essa reunião? Esse cliente dizendo: não sei porquê, mas eu senti que poderia confiar em Ti, e dizer que eu estou passando por isso e isso e isso na minha vida. E vai terminar você não só fazendo um bom negócio terreno, mas fazendo negócios que representam o reino de Deus. Aleluia. O reino de Deus. O tempo está passando tão rápido e o Senhor está sendo ágil. Ele está em todos os lugares. Aleluia. Você não tem percebido, mas a partir de hoje você vai perceber. Ele está em todos os lugares. Aleluia. Por isso Ele está santificando o seu povo, para que nós tenhamos um nível de autoridade tão grande. Eu ouvi um moço que, olhando para ele, não vi pessoalmente, mas eu vi num podcast, ele contando os testemunhos do que Deus tem usado ele. Mas o jeito dele, eu vi ele tão estabanado, mas eu já o conheço. E eu vi ele essa semana contando experiências do que ele tem vivido com Deus e como Deus tem usado a vida dele. E ali eu me arrependi. Por isso que precisamos viver em arrependimento. Ali naquele momento eu me arrependi, porque eu já vivi muito debaixo de uma unção, de uma graça, para alcançar tantas vidas. E eu disse: Deus, eu não tenho inveja deste moço, ao contrário, eu me alegro, porque Tu está usando pessoas como ele. Mas eu quero entender como restaurar muitas coisas na minha vida. Será que Deus não precisa restaurar também na vida de mais alguém aqui? Muitas coisas que um dia você já viveu, que um dia Deus já teve liberdade e hoje Ele não tem mais. Amém? Só sei dizer que essa semana não será igual para você como tem sido as semanas passadas até aqui. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai inquietar você.
Você vai estar orando como de costume. E de repente vai ser lembrado por Ele. Você não é mais este. Não é mais esse sacrifício que eu quero receber. Não é mais esta oração que deve fluir dos teus lábios e do teu coração. Deus vai te lembrar quem você é. A maneira que você deve viver. A maneira que você vai ser ensinado pelo Senhor a viver. Vai assombrar demônios e pessoas. Isso está vindo no meu coração e eu vou dizer de novo. A maneira que Deus quer te ensinar a viver vai assombrar demônios e pessoas. Deus abençoe você. Que a paz de Cristo, que a comunhão do Espírito Santo, que o amor do nosso Pai amado abençoe profundamente, exuberantemente, extraordinariamente a sua vida a partir de hoje. Amém? Vá em paz.